Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe ricamente enquanto estamos lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, começando aqui no primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você é separado para viver uma vida no Evangelho de Deus. Essa questão de evangelhos, né? Tem muitos evangelhos. Como existem muitas ramificações da verdade, mas existe só uma verdade. Genuinamente falando também, só existe um evangelho. Agora as pessoas amontoam doutores para si, né, para falarem conforme eles querem ouvir, e não a verdade pura do evangelho. Agora, este evangelho que Paulo trouxe é para os separados. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para trazer o Evangelho de Deus. Separados para viver o Evangelho de Deus. Oh, que maravilha! Gente, pensemos um pouquinho o que realmente nós estamos fazendo aqui. O porquê de nós passarmos por tantas dificuldades, lutas, aflições. Nós somos separados para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Você percebeu o que Paulo diz no versículo 5? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais, todas as gentes, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Espera um pouquinho, meu irmão. Antes de você achar que a sua dificuldade é muito grande, que a sua cruz é muito pesada, que você está vivendo uma vida insuportável, você que tem recebido este Evangelho foi chamado para ser de Jesus Cristo, chamado. Olha que coisa maravilhosa, uma vocação, vocacionado, uma vocação eficaz. Você foi o convertido. Então, você é uma pessoa que foi chamado, vocacionado para receber, para ser convertido. Como é uma pessoa convertida? O que é conversão? É mudança de direção, de hábitos, de costumes. Isso é conversão. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, começando no verso 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho,
para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por qual evangelho você vai alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo? Daquele que foi chamado para trazer o evangelho a nós, os gentios, da Bíblia, sem inserir palavras que distorcem a verdade. Uma vírgula muda uma sentença. É isto. Às vezes a pessoa pensa que sem ser uma coisa muito grande. Não, é muito parecido. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então vejam essa vocação eficaz. Eficaz. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido, chamar eficazmente pela sua palavra e pela todos aqueles a quem Deus predestinou, e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito. Então, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele é servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por Ele determinado e aceito. Então Ele tirando-os, tira todos aqueles que foram predestinados, chamados, do estado de pecado e morte, em que por natureza, por nascimento natural estão, e os conduzem para a graça e salvação em Jesus Cristo. Você não tem motivo para viver como um infeliz, porque não tem isso, não tem aquilo outro, não tem dinheiro, não tem aquilo que você gostaria de ter. Preste atenção nisto, viva, regozije, salte, pule, dê glória a Deus, seja feliz, seja satisfeito, seja agradecido. O que Jesus fez por nós, por vocês, por nós todos? Nos tirou do estado de pecado, de morte, em que pela natureza nós éramos conduzidos, eram guiados, e nos conduziu agora para a graça e salvação de Jesus Cristo. E como Ele faz isso, meus irmãos? Para tirar-nos do engano, da mentira. Ele faz isto iluminando os nossos entendimentos espirituais. Ele ilumina os nossos entendimentos, então a gente pode ver, a gente pode compreender a palavra, pode compreender o evangelho puro. A gente não é mais cativo de um líder, ou seja, de quantos líderes forem, de um sistema, seja ele grande ou pequeno. Então ele muda o nosso entendimento espiritual, a fim de compreendermos as coisas dele, tirando então dos nossos corações de pedra, tirando então os nossos corações de pedra e dando-nos um coração de carne, renovando a sua vontade, determinando-a pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-nos eficazmente a Jesus Cristo. Ele nos atraiu com benignidade eterna. Eu te atraí. A palavra de Deus te atrai. Outrora o mundo te atraía, outrora igreja te atraía, outrora multidões te atraía, outrora pregadores eloquentes te atraíam, milagres te atraíam, mas agora a palavra eficaz te atrai. Agora a verdade te atrai, não mais o ensino humano, mas o ensino do Espírito Santo. Então agora você se vê muito livre, sendo para isso dispostos pela sua graça, para você viver uma vida para Cristo, com amor, com prazer, com dedicação.
Não é qualquer coisinha que você vai, como eles falam assim, cair o beiço, né? Emburrar, cair o beiço, não. Tudo contribui agora para o seu bem. Você crê nas Escrituras, você procura viver para as Escrituras. Até o prejuízo contribui para o seu bem, se você analisar o que você está fazendo aqui na terra, para que você veio, para dar um testemunho real de que existe conversão, de que existe chamado. Você não vai deixar que a ira faça você espernear, brigando por aquilo. O processo da conversão cristã te envolveu, trazendo luz, iluminação, a regeneração e a transformação da vontade. Você tinha vontade de muitas coisas, mas agora a sua vontade é maior para as coisas de Deus. É uma obra soberana de Deus que age em você eficazmente, eficientemente. E esta obra é executada pelo poder do Espírito Santo, que Ele nos deu para que assim pudéssemos viver uma vida santificada, uma vida pura, uma vida de conversão, convertido. Jesus falou sobre essa conversão, Ele instruiu. Nós podemos ver tantas referências na Bíblia sobre a conversão, mas nós vamos tomar apenas esta aqui de São Mateus 24, versículo 14. Então, ele fala na parábola das bodas. Você conhece, estava pronto, celebrou as bodas e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, também eles não quiseram ir, estavam ocupados, eles tinham muitas coisas para fazer, eles tinham que ir a festas, tinham matado bois e cevados, tinham casado, foram para os seus campos, foram para os seus negócios, mas a festa aconteceu. E o rei, então, mandou que aqueles homens fossem buscar, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, encontraram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas ali ele encontrou um que não tinha a veste nupcial. Ele foi lançado fora. Mas no verso 14 ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas você foi chamado, foi escolhido, foi convertido para viver uma vida por Cristo. Foi vocacionado, tem uma vocação eficaz. É um ato específico de Deus na sua vida que resultou em uma regeneração. Então você não recusou isto. Você não recusou o convite do mestre, do rei. Porque o pecado original diz que todos os humanos estão mortos por natureza, são insensíveis a Deus. Mas através desta vocação eficaz, Deus dá vida ao morto. A vocação externa de Deus, a fé em Cristo, é comunicada em toda parte. Então, através da pregação, através da explicação do Evangelho, e você e a sua mente se tornou então uma mente aberta para conhecer a verdade, e esta vocação eficaz interior, o Espírito Santo iluminou a sua mente, renovou o seu coração. Por quê? Ele fez isso. Ele faz isso daqueles que Deus escolheu, de modo que o Evangelho é aceito como a verdade de Deus. E Deus em Cristo torna-se o objeto de amor e afeição. Não tem mais nada
entre você e Ele. O amor a Cristo te coloca nessa condição. Agora, uma vez regenerado, uma vez convertido, uma vez reconhecido o seu chamado, uma vez você é o reconhecido essa vocação eficaz, e tendo a vontade libertada para escolher a Deus e ao bem, então o pecador, ele rejeita o padrão de vida anterior e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vai viver uma nova vida com Cristo, em obediência à palavra, guardando os seus preceitos, não lamentando, não lamoriando, mas como um privilegiado, mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo na escassez, mesmo na abundância. A abundância não o afasta de Cristo. Que seja a prosperidade não vai afastá-lo de Cristo. Também a escassez, a pobreza não vai afastá-lo de Cristo. Porque o seu coração agora foi mudado. Agora tem um coração de carne e as leis de Deus estão escritas nas tábuas de carne deste coração que foi regenerado, foi convertido. E Deus tem a prioridade na sua vida. Viva essa vida com Ele, viva essa vida de satisfação, de gozo, de alegria. Você faz parte daqueles que foi chamado, que Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. E o Pai te trouxe, e o Pai, através do Espírito Santo, moveu em seu coração e você recebeu esta luz gloriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, te dê saúde, te dê vida longa, te dê prosperidade espiritual e também material. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.